Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre o atual momento político de Teresópolis, logo depois das últimas eleições municipais. Antes da gente falar sobre essa decisão polêmica que houve agora, que suscitou toda essa polêmica, a questão da demissão, da exoneração de centenas de cargos, né, da prefeitura e o corte da gratificação, vamos falar um pouquinho sobre a questão da eleição do Arley, que a gente deixou para o final, propositalmente, até porque foi o que, né, fez mais votos. E essa composição com 10 partidos, Ricardo, você acha que foi a composição ideal? Você acha que é governável uma cidade onde você tem que compor ali interesses de 10 partidos, muitas vezes com interesses diferentes? Eu acho que foi a coligação mais profissionalizada para poder se levar um projeto político, né? O PSD, que eu represento, ele entrou ali com um projeto visando as potencialidades da cidade, com o desenvolvimento, né? Com o nosso vice Catão, que você bem conhece. A entrada do Marcinho Catão foi talvez um grande diferencial para essa candidatura. Então, a contribuição do PSD foi essa, mas o PSD também não exigiu nem pediu nada em troca, porque é o seguinte, eu acho que quando você tem um projeto e as pessoas acreditam naquilo, você vai ter que executar da melhor maneira possível. Eu não tenho conhecimento de um partido que tenha pedido nada esdrúxulo ao Arley. Eu acho que ele está sofrendo um grande momento de transição, né? O governo dele está sofrendo um grande momento de transição e está havendo uma miscigenação dos grupos, né? Eu acho que vai haver uma grande troca dos grupos. Apesar de eu fazer a leitura dessa questão que você falou das demissões, ela não tem nenhum cunho político. Ela tem um cunho administrativo por uma questão de se encerrar o ano fiscal. Mas a coligação ela foi bem montada, aquela coisa que eu digo, né? A gente falou ainda agora, poxa, a Rosário fez uma excelente votação e tal, mas não tinha, de repente, um grupo, né? E, de repente, por isso não ganhou. O Arley, ele tinha pessoas que tinham um projeto, belas contribuições a dar, ligação com o governador, as pessoas do PMDB, do PSD, enfim, os outros partidos todos, e tinha uma coligação interessante para fazer, tinha uma coligação, tinha um grupo. Então, essa é uma das receitas para você fazer uma eleição contra o adversário da ocasião, que na época era do PP, que era o Tricano, enfim, era a polarização que se desenhava. Então, foi montada uma coligação para ganhar. Nesse sentido, acho que ela foi vencedora. Sim, e o PSD se saiu vencedor na minha leitura dessas eleições, uma campanha limpa. Eu acho que... E com propostas. Eu acho que, falando especificamente sobre o PSD, que você está levantando a bola, o Marcinho talvez tenha sido aquele cara que soube entender que a proposta para uma cidade melhor não passa pela vaidade individual. Não. Né? Ele abriu mão da candidatura dele, ele ia lançar a candidatura própria, Sim. abriu mão disso para ser vice do Arley, num momento em que mais ninguém abriu mão das suas candidaturas, os outros candidatos acharam que não poderiam fazer isso, enfim. E ele enxergou ali que havia uma coisa a ser vencida, um mal maior que deveria ser derrotado em prol do benefício da cidade. Então, essa postura do Márcio Catão, do Marcinho, que é talvez uma das grandes figuras políticas que surge nesse momento em Teresópolis, é de fundamental importância. O homem público tem que ter essa noção. Às vezes você precisa realizar os seus sonhos ou os seus projetos através de um grupo político. Você quer fazer o bem para a sociedade? Legal. E aí? Qual é o interesse desse partido da cidade? A gente quer o desenvolvimento econômico, ou no turismo, ou na saúde, ou na infraestrutura. Que outros façam, né? Esse projeto, inclusive, é público. Se alguém quiser pegar a rédea daquilo e tocar, parabéns para quem quiser fazer, né? Sem dúvida. Zibrão, vamos falar um pouco sobre essa questão agora, que é a questão polêmica, essa questão das exonerações aí. No teu blog, você até, né, como sempre com a tua linha de humor, você chamou a atenção para um fato interessante aí, quer dizer, aquele que aparece aquela foto daquele garotinho, aquele que sempre quer dizer que... O garotinho cético. Né? Você chamou a atenção para o fato de que o Zimbrão, aí, já estou botando você como prefeito aí. Quem sabe um dia, né? Não. Ou você vai ter o Luiz Costa como secretário secretário de Cultura. Pois é. Mas secretário de Contracultura. Mas o Arley, você chamou a atenção para o fato dele ter mandado embora quem ele mesmo contratou. É uma contradição isso?
Eu acho. Não é contradição, não. É uma estratégia política. Eu entendo como uma estratégia política. Que pode ser vista de forma negativa ou não. A gente tem a lei da responsabilidade fiscal. Sim. O cara vai ter que entregar essas contas em dia. Não tem onde cortar. E aí vai sangrar exatamente no funcionalismo. Só que toda essa questão da exoneração dos cargos comissionados, se for olhar bem atentamente, a gente vai ver que ele mesmo nomeou esses cargos antes da eleição. Isso foi notícia do Jornal Extra. Sim. Isso é um fato. Então isso precisa ser discutido. Mas eu acho que o ponto frágil de toda essa questão é a falta de comunicação. Sim, isso que eu ia falar. Esse é um ponto. Ninguém é contra contratar ou descontratar. O problema, eu acho que é avisar, eu acho que é a comunicação. E também o critério, né? Eu não sei se ele chegou para as pessoas e disse, olha, eu peguei o bonde andando e tal, mas olha, a gente já está vendo que logo em outubro vamos precisar fazer um corte para chegar no fim do ano. Se isso foi relatado, se isso foi conversado, se isso foi explicado, é uma coisa. Se pegou as pessoas de surpresa, a gente sabe que tem pessoas que trabalham muito e que injustamente foram cortadas. O caso mais emblemático, até o Cláudio Melo falou na última sessão da Câmara, que é a doutora Cláudia Miguel, que trabalha muito, acumula muitas funções. Teve caso ali, por exemplo, vários, até na cultura, né, que gerou aí uma insatisfação grande. Cursos interrompidos por conta das exonerações. Uma professora... Defesa Civil, que perdeu 70% do seu efetivo no período de chuva. Preocupa. A lista é longa. E a Secretaria de Turismo, que foi extinta, a Secretaria de Turismo acabou simplesmente, sendo que a gente tem um viés turístico. Teresópolis é uma cidade turística. Inclusive, é uma movimentação do setor empresarial para suprir. Eu acho que o bom da cidade é isso. Quando acontece uma coisa dessa, independente dos motivos, eu acho que outros setores têm que tentar abraçar para não deixar a chama cair, a bandeira cair. Cada um está fazendo uma parte, as pessoas estão se unindo. Recentemente, agora, grupos de empresariais foram para a BAV para representar a cidade e tal. Alguém tem que pegar a alça do caixão e tentar não deixar a coisa esmorecer. A alça do caixão, não, pelo amor de Deus, Teresópolis. Aí. Alça do caixão. Eu levantei a bola para ele. Não, mas assim, voltando aqui ao que a gente estava falando, Secretaria de Turismo ser extinta, eu acho um contrassenso, né? Inclusive até o Flávio Gueiros estava fazendo um excelente trabalho, estava sendo elogiado, e de repente a coisa acontece dessa forma. O outro ponto é esse que você falou. Eu trocaria, tem uma secretaria que eu até nem conheço, não sei quem, só que tem a secretaria que é fiscalização de obras. Tem a de obras e a fiscalização de obras. A fiscalização de obras não acabou. Se a mim fosse permitido opinar, talvez a fiscalização de obras, ela poderia ser extinta ou anexada de obras e se manter a de turismo, que o Flávio está fazendo um bom trabalho e que com poucas pessoas você consegue divulgar a cidade. Enfim, tem esse caso, o caso da cultura que a gente estava falando, teve uma professora de balé que eu soube pelas redes sociais, que ela tomou uma atitude nobilíssima, uma atitude assim de grande desprendimento, ela vai continuar dando aula mesmo sem receber salário, para não deixar as crianças para quem ela dava aula na mão. Então assim, eu acho que há situações que não se justificam. Sim. Mesmo diante da lei de responsabilidade fiscal, há que haver um critério, e principalmente aquilo que o Zimbrão acabou de lembrar, a questão da comunicação. E que, diga-se de passagem, a gente sabe, Gilbertinho está lá na comunicação fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana. Com certeza a decisão de não haver um comunicado à população não parte dele. Então, a crítica não é ao Gilberto. De uma pessoa só, não parte só do prefeito. Eu acho que o secretariado teve que escolher. Então, por exemplo, eu acho que tem setores fundamentais onde as pessoas trabalham muito, e principalmente na área de fiscalização, controle urbano, essas pessoas, tem muitos que precisariam de ser feitos com mais cautela, porque tem gente que trabalha muito e, de repente, precisa de ter essa meritocracia. E acho até que, veja bem, eu sou bastante pragmático em relação a isso, não tô vendo só o lado do funcionalismo, a gente tem que enxergar o lado da população como um todo, a gente tem que enxergar o lado de Teresópolis. A questão é, será que a prefeitura não fica melhor sem essa gordura toda de funcionários? Será que nesses tantos que foram mandados embora, não tem muita gente aí que não fazia nada? Isso, entendeu? Não, será não tem. A lista está publicada e a gente vê ali. O que eu acho injusto é não separar os dois cargos. Sim, mas olha só, vamos tocar na ferida que em breve vai ser uma pauta política, Por que a gente sempre lutou pela construção de um plano de cargos e salários? A gente sabe que tem um funcionário que trabalha bem e trabalha muito. Como não há ainda uma política definida,
vai se fazendo um ajuste em cima da jeitinho, hora né? extra, em cima de um cargo. Exatamente. Então, se você já tiver um plano de cargo e salário bem definido, e se aquele profissional, digamos, pediatra, uma crise de pediatra, né? ou de um gestor público e tal, se ele já tiver um patamar salarial para ele trabalhar, ele não fica dependendo do gatilho do cargo ou da hora extra para ser remunerado. Ele já poderia ter aquele salário sem depender da indicação política. É isso que eu acho que é uma discussão lá para frente, que a cidade vai ter que um dia fazer para não depender disso. Não, e fora isso, só para a gente encerrar, a questão também do timing, né? A questão do impacto que isso vai representar para a próximo ao economia Natal. da cidade. São 18 milhões que precisam ser recuperados até o final do ano, segundo o vereador Marcelo Oliveira. Isso para o orçamento do município, que tem que ser cortado, você diz. Para fechar as contas em dia, são 18 milhões de um rombo aí que vai ter que ser sanado com esse tipo de medida econômica. É muito dinheiro. Agora, por que a gente chegou a esse... Onde é que falhou ali? O que eles fizeram ali de... Então, de repente está faltando essa política de comunicação e não essa estratégia avestruz de enfiar a cabeça na terra, simplesmente para tentar, não vamos falar sobre isso e esperar que a coisa passe, que eu acho uma coisa extremamente encarar de frente, né? Antiética, mas eu acho que tem que ser encarado de frente, até porque de repente o Arley vai chegar e vai dizer, olha só, o problema não veio agora do meu governo, o problema veio do governo passado, que eu herdei isso aqui e já com um déficit tal e tal. Então, enfim, que seja isso, eu não sei, estou chutando, nem sei se é isso, mas que se for isso, ele vem a público dizer que veio, por que ele tomou essa decisão. Informação oficial, né? É o mínimo de respeito que ele pode ter com a população. O que está acontecendo, a gente não sabe.